tarde, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje é nossa aula de história e o nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje é trabalho e o meio ambiente. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o quê? Sobre as profissões, não foi? Hoje nós vamos falar sobre trabalho e o meio ambiente. A Pro pede que você pegue o seu livro, assim eu aprendo, lá na página 364 e 365 para poder estar acompanhando, tá certo? Pega aí seu livro, bora acompanhar a leitura junto com a Pro, tá bom? História. Os seres humanos buscaram novas formas de se relacionar com o meio em que vivem. Como assim, minha Pro? Buscaram fazer mudanças, buscaram fazer o quê? Transformações no meio em que vivem. Por exemplo, se você hoje olhar o seu bairro, será que ele é igual a 10 anos atrás? Será que ele está igual? Vocês já pararam para observar isso? Eu tenho certeza que o seu bairro não vai estar igual, porque com certeza novas casas foram construídas, novas pistas, não é? Novas praças. Então, o seu bairro, com certeza, ele sofreu o quê? Algumas mudanças, algumas modificações. Então, os seres humanos estão sempre procurando uma forma o quê? De estar modificando o meio em que vive, ou seja, o meio ambiente. Como a Pro falou, os seres humanos eles estão sempre modificando o meio ambiente, não é isso? Estão sempre modificando o ambiente em que eles vivem. Antigamente, havia muitas árvores, não é? Na nossa cidade. Hoje, já não há tantas, não é? Pois é, muitas árvores foram derrubadas para dar lugar a construções de cidades, a pastos de criação de animais e espaços de convivência. Que espaço de convivência é esse, minha Pro? Praças onde as pessoas podem ter o quê? Lazer. Com o desenvolvimento das cidades também surgiram novas formas de trabalho e novas profissões, como por exemplo, o técnico de instalações de energia elétrica, né? Uma profissão que surgiu depois das derrubadas das árvores, do crescimento das cidades. Por exemplo, outra profissão também, o técnico também, né, que lida com água, depois que aconteceu as instalações de água. Também nós temos também o técnico de internet, não é? Que é quem coloca a internet na sua casa. Também temos os técnicos das grandes telefonias também, não é isso? Que são meios de comunicação que a gente precisa muito, que é o telefone. Então, olha só quantas novas profissões surgiram com o desenvolvimento das grandes cidades. Olha só quantas profissões a mais apareceram, não é isso? No seu livro, na página 364, você tem duas imagens aí, não é isso? É a imagem do Rio de Janeiro, ou seja, a praia de Copacabana, não é isso, turma? No ano de 1880 e no ano de 2014. Você pode ver alguma diferença aí nessas duas imagens? Hein? Vocês podem observar? Lógico que há muitas diferenças aí, não é? Ou seja, o que foi que aconteceu aí? Houve modificações. E o que foi que fez essa modificação, minha Pro? Os seres humanos. Ou seja, observe a praia de Copacabana em 1880. Tinha prédios ao redor da praia? Não. A movimentação de pessoas era intensa? Não. Então, observe como todo o meio ambiente foi modificado. Mas de 2014, há uma grande diferença, não é? Já tem várias construções, vários prédios aí, não é? Várias barracas de praia, não é? Aí na praia de Copacabana. A Pro também trouxe uma imagem agora, trouxe duas imagens agora do nosso Farol da Barra. Pois é, do nosso Farol da Barra aqui em Salvador. Observe o Farol da Barra em 1880. Como é que o Farol da Barra está? Observe. Será que ele estava uma praia lotada, cheia de prédios ao redor? Agora observe o Farol da Barra em 2020. Olha só quantas construções já tem, né? Em volta do Farol da Barra ali, na Praia da Barra. Observe, a gente pode ver que o homem ele está sempre o quê?
modificando o meio ambiente. Agora nós vamos falar um pouco sobre os recursos naturais. Vamos falar sobre o quê? Os recursos naturais. Para que tenhamos, por exemplo, gás de cozinha e diversos utensílios como móveis em nossa casa, é necessário que profissionais retirem do meio ambiente alguns materiais, como por exemplo, o ferro. Para que o ferro é usado, minha pró? Ele é retirado da natureza para quê? Para construção de ferragens, não é isso? Que é usado em quê? Em construção civil, na construção de quê? De casas, de ferramenta. A madeira, na construção de móveis. E o petróleo, que é usado o quê? Como combustível. Assim também como o outro. Para que possamos continuar extraindo esses materiais da natureza, nós devemos preservar o meio ambiente. Minha pró, como é que eu preservo o meio ambiente? Quando você recicla, quando você o quê? Recicla. Quando você recicla materiais tais como papel, o metal, o vidro e o plástico. Você está reciclando, então você está cuidando da onde? Cuidando do meio ambiente. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo para vocês. Tchau!